Gente, hoje, como o Felipe já contou, nós fizemos o Fórum Global só sobre a situação do Equador, então quem quiser ter informações super detalhadas, o Azenha trouxe mapas, gráficos, nós trouxemos gráficos, até tem um gráfico que eu vou daqui a pouco pedir para o Gui colocar para a gente, para compartilhar sobre a questão da segurança pública no Equador, aumento da criminalidade. O Equador, ele vive, Felipe, desde a última eleição, um aprofundamento, eleição presidencial, um aprofundamento da violência interna. Tanto bom, só voltando um pouco antes, o presidente Guilherme Lasso cumpriu apenas 2 anos do seu mandato, por conta de uma instabilidade interna importante e de uma pressão do parlamento sobre ele, envolvimento dele com corrupção. Lembrar que ele é um dos maiores banqueiros da América do Sul, um dos maiores banqueiros, se não o maior, do próprio Equador, está totalmente alinhado com uma linha da política neoliberal, financista. Ele usa um dispositivo da Constituição equatoriana, que eu acho que é o único aqui, pelo menos na América do Sul, que se chama morte cruzada, que é o seguinte: eu renuncio, mas eu também derrubo o parlamento. Pode acontecer o contrário também. O parlamento renuncia, mas também derruba o presidente. Então, todo mundo que tem mandato no parlamento, lá é a unicameral, a Assembleia Nacional, deixa de ter mandato e o presidente também não assume vice-presidente. Tem uma nova eleição presidencial e dos parlamentares. Nessa eleição é que assumiu o atual presidente, em novembro. Nessa eleição, o Daniel Noboa, que é um jovem de 36 anos, que não cresceu no Equador, cresceu nos Estados Unidos, é filho de um empresário bananeiro, também dos mais ricos do Equador, que foi candidato à presidência do Equador por 5 vezes, nunca venceu, mas agora seu filho venceu. Essa figura ganhou sobre a candidata que estava mais forte, que era a Luísa Gonzalez, que é do correísmo, ou seja, ela é ligada ao Rafael Correa, que foi presidente do Equador no início dos anos 2000, na primeira década do ano 2000, na verdade, entre 2007 e 2015, ele pega essa fase aqui da América Latina, que foi um boom de governos de esquerda, né? Evo Morales na Bolívia, Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Bachelet no Chile, Tabaré Vázquez no Uruguai, etc. Então, foi aquele boom de esquerda da América do Sul, da América Latina, se a gente for olhar para El Salvador e outros. Então, a Luísa Gonzalez era a candidata mais forte, estava pontuando muito bem nas pesquisas, quando acontece um assassinato, que é do Fernando Villavicencio, e muda toda a eleição e acaba que o Daniel Noboa passa à frente da Luísa e ganha essa eleição. O que já foi uma marca da eleição? E é isso que eu vou pedir o Gui para colocar para a gente um gráficozinho, uma tabelinha que eu trouxe, na verdade é um gráfico mesmo, que mostra a curva do aumento dos homicídios no Equador. Então, aqui é uma taxa, né, que ela foi medida de 2006 a 2022. Você vê que a partir de 2016, mais ou menos, 2016, começa uma subida impressionante. Olha a guinada que dá a violência no Equador de 2016 para cá. Realmente... Isso passa a ser, obviamente, a pauta da eleição, e isso aí dá a vitória ao atual presidente. Pode tirar, Gui. Isso aí, isso vem junto com uma deterioração das condições de vida da população, um empobrecimento, mudanças na rota do narcotráfico. O narcotráfico, ele tem, isso a gente explica bem hoje lá no Fórum Global, uma mudança de rota justamente para ter uma saída do escoamento da cocaína, que vem principalmente da Colômbia, para os Estados Unidos, né, para o norte. Então, muda ali para aquelas ilhas, inclusive as Ilhas Galápagos, aquela região costeira ali do Equador. E é um choque, é um encontro do narcotráfico com a política muito similar ao que a gente tem no México. Inclusive, são grupos de narcotraficantes do México que se instalam no Equador e disputam o Equador. Dominam o judiciário, compram juízes. Se filtram, vão se filtrando em tudo.
E só para resumir aqui a história, um dos principais desses narcotraficantes estava preso no Equador e ele fugiu da prisão. Esses últimos dias eles giram em torno dessa fuga. No que ele foge da prisão, o governo Noboa endurece com o crime e há uma reação violenta. E nessa reação violenta, ontem a gente teve invasão de universidade, a Universidade de Guayaquil, a gente teve invasão de uma rede de televisão que estava transmitindo um jornal ao vivo. Acho que muita gente viu essas cenas, obviamente, porque elas circularam muito, foram sequestrados, sequestros de policiais. E assim, hoje cedo, a gente tem imagens de hoje de manhã, em Guayaquil, de troca de tiro no meio da rua, né? O Noboa, primeiro, ele colocou um estado de exceção, assim que deflagrada essa busca por esse narcotraficante que fugiu, e agora ontem ele declarou ele colocou um outro decreto que é superior, mais duro, digamos assim, que é de Ai, gente, me escapou o nome. Mas é um decreto, não é de sítio, não é de exceção, é de conflito armado. É um decreto de conflito armado que impõe uma série de restrições, restrição de reunião, não pode sair na rua, não pode um monte de coisa. O país está como que uma guerra civil declarada. Hoje o nosso entrevistado falou lá no Fórum Global, olha, com esse decreto é praticamente um anúncio de guerra civil, estamos numa guerra civil. Então, essa é a situação hoje, muito dramática mesmo no Equador. E Guayaquil, que é a cidade mais populosa do Equador, é aquela cidade sobre a qual nós falamos muito na época da pandemia, da Covid, porque foi a cidade em que os números foram, por população, né, o índice de afetados proporcionalmente foi a maior, se eu não me engano, cidade afetada em todo mundo pela Covid, é aquela cidade onde a gente vê as pessoas caídas no chão, sem serem recolhidas, foi aquela cidade caótica ali da Covid. E é uma cidade que vem sofrendo com um empobrecimento e o aumento da criminalidade muito forte nesses últimos anos, e agora acabou virando esse centro de explosão do crime organizado no Equador, associado com uma crise política que o Equador vive, né, há um tempo. Só para fechar, que eu acho que estou me estendendo muito, o Guilherme Lasso, por exemplo, ele enfrentou uma crise muito forte com os indígenas. Boa parte do início do seu mandato foi de bloqueio de vias em todo o país, paralisação do país, porque existe uma profunda divisão social no Equador, uma crise econômica também no Equador, e com tudo isso virou ali a rota preferencial do escoamento de cocaína que vem da produção da Colômbia para os Estados Unidos, que é quem compra, né, essa droga, deixando para trás morte, destruição, jovens da periferia mortos e assassinados. Tá?